ser um momento para a gente atualizar e não ficar fechado só a PASCOM, abrir também para as pessoas que integram os conselhos de forania, de região, tá? Para a gente poder ter também essas noções e poder ajudar a trabalhar junto aí com a PASCOM, encaminhar algumas coisas, né? Se essa ajuda aí mais capacitada, né? Que às vezes a gente tem muita vontade, mas a gente tem uma capacitação, vai nos ajudar a potencializar ainda mais isso. E hoje o tema da nossa aula é produção de artes e identidades visuais. E aí, a gente chamou duas pessoas aqui que entendem tudo aí dessa área. A Sheila Xavier, ela é coordenadora da PASCOM da Renza. A Sheila, sim, ela migra por várias áreas. Ela é da comunicação, pedagogia. Também, Sheila, acho que na área de geografia, não, esqueci uma outra área que ela já atuou também. Astronomia, área das exatas. Astronomia, gente, imagina a pessoa da astronomia, é da pedagogia e é da comunicação. E ela vai contribuir com a gente aí nessa noite, né, Sheila, compartilhando esses conhecimentos dela. Blendo Henrique também, ele faz parte do conselho da PASCOM Renza, tá, junto com a Sheila, e ele vai também compartilhar um pouquinho aí desse saber dele. O Blendo, ele é interessante, gente, que a comunicação ela é assim para todos. O Blendo ele tem a formação na área de biologia, né, Blendo? E assim, gente, ele como biólogo, ele é um comunicador maravilhoso. Eu imagino que como biólogo também, mas o Blendo vai poder contribuir muito, tá? Sejam bem-vindos aí, os dois. E aí eu deixo a palavra com vocês, tá? Não vou me estender muito para a gente aproveitar cada minuto aí. Quer fazer as honras, Blendo, primeiro? Eu faço. Ei, gente, boa noite. A Sheila tá ali na casa dos Simples, mas eu tô em casa mesmo, então o fundo é esse. Acostumem-se. Então, gente, eu sou Blendo, eu sou da Paróquia São José de Sadeu Betim, sou da Foranina Nossa Senhora do Carmo, também Betim, e sou membro do Conselho da PASCOM Renza. Como a Aline já disse aí, nós estamos, Sheila mais à frente, né, da PASCOM Renza, mas estamos todos aí unidos para tentar fazer, né, que essa pastoral, que para a gente é nova, vamos colocar umas aspas aí na nova, cheguem a vocês como paróquia e mostrar essa importância. Não só aquela pastoral que só fica divulgando coisa, mas também, como disse, é uma pastoral. Tem ali o sentido pastoral dentro das paróquias. Para isso, a gente trouxe hoje para vocês. Você vai apresentar aí, Sheila? Posso, vou abrir aqui. A Sheila vai apresentar para vocês o que a gente veio trazer para vocês hoje. Não me apresentei ainda, porque tem isso na nossa apresentação. Eu não vou atropelar, não, e a gente vai se apresentar para vocês, né? E vamos prosseguir aí com a nossa aula de hoje. Que eu vou dizer que está muito interessante. Eu e a Sheila ontem batemos um papo aí e foi muito bacana. Nós vamos falar hoje sobre produção e arte visual. Arte e ID visual, identidade visual. Que é um assunto muito recorrente, né? O pessoal vê aí as juventudes, aproveitando o ano das juventudes, sempre trazem aí do TikTok, do Instagram, essa questão de identidade visual. Conhecer um pouco sobre isso. Para o próximo, hein, Sheila? Aí, eu vou deixar ela se apresentar, porque é sobre. Vai lá, Sheila. A gente separou uma parte, só que primeiro, boa noite a todos, né? Acho que a gente já se apresentou, mas eu acho que é super válido nesse momento o agradecimento a todos que estão aqui presentes. E a nossa abordagem de hoje, ela não vai se dar como se fosse assim, a água na esponja. Ela vai se dar por meio de uma prática que a gente pretende fazer aqui. Quando a gente está falando de produção, a gente está falando de algo que a gente quer que saia de concreto. Então, a nossa proposta de produção de arte e identidade visual é agregar os dois, mas sem ficar naquela
parte muito técnica, muito específica de uma área, mas para abranger. E a ideia dessa abrangência, ela é para que todos tenham acesso e oportunidade do experimentar a produção. E, no caso de uma produção gráfica, a identidade visual está embutida. Então, vocês vão ver no decorrer que a gente vai trazer algo assim, que pode ser útil para diferentes pastorais. E a gente, como a Aline já apresentou no começo, a gente não vai fixar a PASCOM aqui, não. Apesar de que a gente tem essa ideia de que concentram produções gráficas, essa noção de comunicação mesmo na pastoral, mas comunicar está com todos. Todos nós comunicamos e de diferentes formas. Então, a gente quer apresentar aqui um pouquinho disso, porque é muito amplo, mas um pouquinho que vocês consigam implementar, consigam aplicar, consigam também fazer isso na paróquia ou até em outro lugar que seja favorável aí para vocês, mas dentro de que isso que a gente aborde gere frutos. Então, é uma proposta que a gente tem aqui de que aquilo que a gente apresentar aqui, além de nos apresentarmos enquanto membros de PASCOM, como é o meu caso, você já vê aí na tela, mas a gente apresentar o nosso olhar para além de pastoral, o nosso olhar para com a comunicação na nossa paróquia e como é que a gente conseguiria aplicar isso no nosso próprio dia a dia, observar o nosso próprio dia a dia. Então, já apresentando aí, né? A Aline sinalizou uma área que eu não costumo falar dela, porque ela gera muitas polêmicas, mas para mim faz total sentido, porque design gráfico foi a minha primeira área, então eu fiz física e depois eu fiz pedagogia, e na física eu trabalhei com astronomia, mas eu trabalhei criando instrumentos, e eu usei os conhecimentos do design gráfico para criar instrumentos de observação astronômica, de conhecimento da própria astronomia, instrumentos mesmo, aquele, né, telescópio, espectroscópio que a gente usa para poder medir o arco-íris que a gente chama, né, para poder olhar esquema de cores, e tudo isso agrega muito valor no design gráfico. Só que mais do que isso, eu trabalho também com educação, né, a minha área é metodologias de aprendizagem, então, digamos que é uma especialidade que eu tenho dentro de todos esses conhecimentos, que é aplicar isso em diferentes áreas. Educação está em tudo, assim como comunicação está em tudo. Então, se a gente agrega os dois, não tem como a gente não conseguir estar muito próximo dessas realidades, dessas verdades aí que a gente tem. Então, vou parar de falar. Acho que quem pode dar continuidade aí não sou eu mais, é o nosso queridíssimo. Então, como a Aline já tinha falado, eu já comecei me apresentando, né? Eu fiz biologia na faculdade, depois eu fiz geoprocessamento, então é uma área geografia e biologia. E aí, assim como a Sheila tem essa questão da área da educação, o meu também tem, tá, gente? A gente fazia massinha na faculdade, fazia biscuit, fazia várias coisas, e isso está muito atrelado também a essa questão do designer gráfico, né? Não sou designer gráfico, jamais eu vou me comparar a um designer gráfico, porque é uma profissão muito bacana, muito legal e que eu abracei com a PASCOM. Né? A gente não vai falar sobre PASCOM, nós não vamos trazer o viés da PASCOM, mas, porque isso, como a Sheila disse, está embutido em todas as pastorais da igreja, mas a PASCOM me apresentou isso, porque as minhas artes, elas eram péssimas, eu vou falar a verdade para vocês, e hoje elas não são as melhores, não, mas conforme a gente vai persistindo, isso vai melhorando, e é isso que eu vou deixar para vocês. Isso aí é da biologia, do geoprocessamento, isso anda com a gente sempre. Persistir para que a gente possa melhorar sempre, seja em qualquer coisa. E aí é a tentativa, erro. Se eu errei hoje, amanhã eu posso acertar. Então é não ter o medo e persistir. Bom, é, Sheila? Simbora, então. Sheila, eu vou só fazer um lembrete aqui, antes de vocês começarem mesmo. Quando for 8h40, a gente para, tá, gente? Para um intervalo, beber uma água, alguma coisa, e depois a gente volta.
Só para a gente não perder essa... Eu ia te pedir isso, Aline, obrigada pelo lembrete, que é esse horário mesmo. Bom, vamos lá. A nossa proposta, como a gente falou, é não fixar nessa perspectiva teórica que o online proporciona. Eu estou aqui falando enquanto vocês estão ouvindo, e eu acho que é interessante, principalmente quando a gente está falando de ensinar algo, partilhar algo, é interessante que haja uma participação de fato de todos. Aí a proposta que a gente traz e se a gente começar com você, participante, com todos nós, na verdade, que eu também vou entrar nessa, começarmos produzindo arte. Porque dentro da produção, qual que é a nossa ideia? A gente vai, dentro dela, falar sobre identidade visual. A questão é, identidade visual valeria um curso todo, mas a gente resolveu pegar umas peças que são chave e que são base mesmo, para a gente poder conseguir, por meio daquilo que a gente vê de concreto, a gente apresentar o por trás desse concreto que a gente vê. No caso, a produção de arte. E aí a gente trouxe uma dinâmica. Aí a ideia é a seguinte: eu queria ver, levantando a mão, que é mais fácil da gente visualizar. Quem está com fácil acesso a papel, lápis ou papel e caneta aí? Igual na escola, Sheila. Quero que levante a mão. Alguém de mão virtual. Só para a gente ter uma noção, porque a gente vai ser útil para todos esses que levantaram a mão. Quem não levantou a mão e vai participar da mesma forma, mas vai ser a dinâmica mais diferente. Só que a gente quer que, de fato, tenha papel e caneta, papel e lápis em mãos, tá? Então, vamos começar? Pega aí, pessoal, uma folha de caderno, uma caneta, não precisa ser elaborado, não. Pode reaproveitar a folha, não tem problema. Exatamente, é rascunho mesmo. A ideia é que seja folha de rascunho, não precisa nada novo aí não, tá? Nada cheirosinho de novo, não. Vamos lá, então? Blendo? Vamos? Perfeito. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai transformar uma folha em uma forma geométrica. A folha, a gente entende que todo mundo que está com uma folha tem tamanhos diferentes, tem proporções diferentes. Então, pode ser um A4, se alguém tiver com um A4, que seja um quadrado. A gente quer que essa folha se transforme em um quadrado. Eu, por exemplo, estou com uma folha A4 aqui, que já foi dobrada ao meio. Para ela ser um quadrado, o que eu tenho que fazer? Eu só vou pegar aqui a dobradura na diagonal e vou descartar todo o restante que sobrava. Dobrando mesmo, tá? Porque é rascunho, literalmente. E aí vocês vão sinalizando aí, por meio do levantar das mãos, quem conseguiu já finalizar. Eu vou descartar a parte que sobrar mesmo. E para mim vai virar um quadrado, literalmente. Sheila, eu ainda estou aqui, dobrei a folha ao meio, né? O pessoal aí também que perdeu-se aí. Dobrei a folha A4 no meio, vou dividir ela aqui, ó. Ou a folha A4 inteira. O importante é que a gente tenha um quadrado, mas que não precisa ser um quadrado perfeito também não, tá? Só um quadrado mesmo. A ideia é que seja o quadrado. O quadrado. Você pôs a metade, galera, ó. A gente faz um triângulozinho aqui. O triângulo perfeito. O que sobrou daqui, ó, do triângulo, a gente corta. Cortou, vira o quadrado. Perfeito? Todos conseguiram? A gente vai passar adiante então. Esse joinha aí foi legal, hein? Pode levantar o joinha quem tiver, porque fica mais dinâmico até, né? Melhor do que levantar a mão, porque depois a gente esquece até de levantar a mão. De desativar, aliás. Mas vamos lá. A gente tem as reações, que é ótimo, a gente junta tudo isso, tá? Então, quem levantar a mão, quem mandar o joinha, sinalizando que essa fase todo mundo já conseguiu fazer. Então, para a gente continuar, aí tem um segundo passo, são 4 ao todo. O segundo, a gente vai, por meio desse guia, nesse quadrado que a gente tem, a gente vai fazer uma margem interna a ele.
Essa margem ela vai ter a dimensão de um dedo. Então, independente do tamanho da folha que você tiver, um dedo é a marcação. Então, digamos aí, 1 centímetro de margem, né? E aí vocês vão fazer um outro retângulo à mão mesmo. Não precisa usar régua. Quem tiver régua, ótimo. Mas quem não tiver também, ótimo. Do mesmo jeito. É uma margem de um dedo para cada lado que a gente tem desse quadrado, tá? Aí é bom que eu estou fazendo junto, que aí vai dando tempo de vocês fazerem também, tá? A gente está nesse segundo desenho. Nesse segundo desenho aqui, ó. Não sei se dá para visualizar, mas é isso. Tem que desenhar a margem, é isso? Isso. Desenhar a margem. Coloca um dedo, e aí dentro do dedo... A distância é de um dedo, mas é um dedo que a gente tem a referência aí. Um dedo vai dar em torno de 1 centímetro, mais ou menos. Isso. E aí não precisa se preocupar não, viu, gente? Só vai, que o meu ficou todo torto, mas é isso mesmo. Coordenação motora 0. Vocês vão entender o porquê disso daqui a pouco. Não tenhamos pressa, um passo por vez. Então, a gente tem margem, né? Temos o quadrado, temos a margem que foi desenhada internamente. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos escolher desse quadrado a área que vai ficar em cima, a área que vai ficar embaixo. A área que ficar embaixo, assim, né? Na superior, inferior. Na parte inferior, eu vou colocar 2 dedos na minha folha e vou desenhar uma linha reta, igual esse terceiro desenho aqui, ó. Não sei se dá para todos verem, mas é esse terceiro desenho aqui, ó. Tem essa base aqui, vamos dizer que é a nossa base, tá? A gente faz uma linha com 2 dedos, assim, mais ou menos. Vai dar em torno aí de 3 centímetros. E é uma linha mesmo, de ponta a ponta da folha, tá? Não sei se vai estar focando, mas aí, ó. Perfeito. Só para a gente poder revisar, para o pessoal que está chegando agora não chegar perdido e depois ficar perdido, porque a gente vai depender um pouco dessas configurações. O que a gente fez até agora? Nós fizemos um passo a passo, uma proposta de pegar uma folha e transformar ela em um quadrado. Folha qualquer, rascunho mesmo, um quadrado. Fez um quadrado com essa folha, a gente vai para um segundo momento, que é onde a gente já está, que é a gente, dentro desse quadrado, fazer uma margem de aproximadamente um dedo, né, nesse quadrado que a gente tem, e dessa margem que a gente fez, a gente escolhe uma base desse quadrado. Escolhemos uma base, a gente coloca 2 dedos abaixo para a gente colocar e traçar uma linha. Peraí, teve alguém que falou, quem que foi? Kellen? Não, pode seguir. Ah, beleza. Desculpa. Então, a gente... Poxa, espera só um minutinho pro pessoal que tá chegando, se for fazer, que eu tô amando que a gente é igual o Telecurso 2000. Se liga aí que é hora da revisão. Nossa, você foi velho, hein? Nossa, e não entregue minha idade. Aí, o que eu amo? Aí o pessoal fez o quadrado, traçou uma linha aqui, ó, um dedo, faz a linha. Vou fazer a linha porcamente aqui. É isso. Espera aí. Fez a linha, a gente vai colocar 2 dedos embaixo e vai traçar uma reta. A gente parou aí. Então, pessoal que chegou agora, pode fazer. Eu estava fazendo o quadrado aí, ó. Faz o quadrado, bordas em volta com um dedo e embaixo com 2 dedos. Dá tempo ainda. Isso. Que aí o terceiro passo, esse vai demandar um pouco mais, porque a gente vai dar um tempinho para cada um fazer com as orientações que estiverem aqui. Mas não vai ser um tempo assim muito longo, não, porque a gente vai pegar a partir do conhecimento que cada um tiver. Vai ser interessante o pessoal, assim que a gente terminar, mostrar para a gente também, viu? Calma, a gente vai chegar nessa parte. Você tá Nossa, ansioso. que apressado esse Blender, né? Vai.
Temos essa parte, como eu falei, um passo por vez. Produzir arte é produzir com poesia, que a gente costuma dizer, que é com tranquilidade e sentindo o que a gente está fazendo, não esperando o resultado, que o resultado é esse processo mesmo, tá? Então, o próximo passo é a gente fazer, usar. O que a gente vai fazer? A gente vai usar somente essa área que foi interna aqui. A gente não vai usar o que tiver externo, tanto a linha que a gente criou de base, a gente não vai usar essa área, quanto a borda das margens que a gente fez. Essa parte externa a gente vai eliminar, vamos usar só essa área interna, igual está sendo mostrado aí no desenho, tá? Feito isso, essa consciência, a gente vai usar só essa área para a gente poder escrever nela. E aí a gente vai colocar assim, ó, tal como está aí mesmo, do seu jeito, com o conhecimento que você tem, com a estrutura que você acredita que elabore arte, você vai escrever no campo que sobrou essas indicações. Quais são elas? Novena e festa de São Miguel Arcanjo. A gente colocou São Miguel Arcanjo para não valorizar uma paróquia específica da região, que a gente sabe que na região não tem paróquia com esse nome específico, então vamos colocar aí que seja um evento da paróquia com esse nome, então, uma paróquia chamada São Miguel Arcanjo. Eu sei que existe comunidade, se eu não me engano, mas paróquia não tem esse nome na região, então para não valorizar. A ideia é que a gente escreva aí do seu jeito esse título, Novena e Festa de São Miguel Arcanjo, coloque data, 20 a 29 de setembro de 2024, a gente colocou uma data que fosse para celebrar mesmo, mas que não é uma data real, tá? Apesar de saber que é um pouco real, vamos dizer assim, né? Dia 29 de setembro é dia de São Miguel. E aí, depois a gente vai colocar, veja a programação, então você vai escrever aí, veja a programação, e aí a gente vai, depois você vai colocar aí, terço, missas, barraquinhas. A gente vai destrinchar isso depois, tá? Não é para perguntar o porquê disso, por enquanto não. A gente vai só pedir para que vocês escrevam nessa área mesmo que está achurada. Então a gente vai dar um tempinho aí, 1 minuto, vocês acham que rola? Aquelas linhas de produção. Claro que não, a gente sabe que não. Então, a gente vai dar o tempinho aí de 2 minutos. Então, 8 horas, já são 7h57, 8 horas a gente retoma com vocês, o Blendo já sinalizou antes, vocês apresentando aí, mostrando na tela mesmo. A gente não precisa ter o tempo de fala, a gente vai ter esse momento, mas só que a ideia é mostrar mesmo o que foi produzido, tá? Então, a gente já volta logo, logo. Ô, Sheila, se você quiser resumir aí, ou Blendo, para quem chegou agora, mas no final, o que a turma está fazendo, que aí eles conseguem acompanhar, assim, só um resuminho para quem chegou aí agora. Beleza. Primeiro, boa noite, né, para quem chegou aí. A gente está aqui fazendo uma atividade que é muito legal, vocês vão ver que isso ajuda demais. E a proposta, a gente já está no último passo. A gente vai fazer, a ideia é o seguinte, que a gente transforme uma folha de papel em uma forma geométrica. Então, se você que chegou aí, está com folha de papel e caderno, lápis, embutido aí na sua forma de participar dessa formação, aí a proposta é que a gente pegue uma folha e transforme ela em um quadrado. Feito essa forma, né, do quadrado, a ideia é que a gente faça uma margem nessa folha, né, uma margem de 1 dedo, então daria em torno de aproximadamente 1 centímetro, e dessa margem a gente coloque na área inferior 2 dedos aproximadamente e faça uma linha desses 2 dedos, fazendo uma marcação mesmo. O próximo passo é a gente fazer o seguinte, dentro dessa área que sobrou, desse quadrado, dessa margem, a gente vai usar só a parte interna, tanto da linha abaixo, quanto das margens que ficaram, só essa área interna. A borda da margem a gente não vai usar, e tampouco a linha abaixo aqui, a gente não vai usar. Essa área é interna. Então, dentro dessa área interna que a gente fez desse quadrado,
cada um na sua forma, a gente segue, então, com essas orientações aqui, ó. Do seu jeito, você vai escrever no campo que sobrou. Vai escrever isso aí que está em roxinho aí na tela. Novena e festa de São Miguel Arcanjo, data 20 a 29 de outubro de 2024. Outubro não, setembro, né? 9 é setembro. Veja a programação, esse nome aí. E aí o último item é terço, missas e barraquinhas. Então, feito o resumo, já deu tempo, acho que, de todo mundo fazer, né? Então, só sinaliza aí com um joinha para a gente poder... Pediram mais tempo aí nos comentários. Hã? Pediram mais tempo nos comentários. Ah, beleza. Eu não estou com acesso. Espera aí que eu vou te dar acesso aos comentários. Você não está conseguindo ver os comentários, Sheila? É porque eu estou apresentando, né, a tela. Ah, você está apresentando, então é por isso. Então, vamos lá. Quem está pedindo mais tempo? A Gláucia. Sinaliza aí se deu certo, viu, Glaucio? Eu. A Aline. Tem problema não, porque a ideia é que seja do jeito da pessoa. Então, a gente não está numa linha de produção aqui que a gente tem que entregar um produto em 1 minuto, não. Tá tudo certo. Perfeito. Então, a gente pode seguir? Tudo certo? Glaucia, deu certo? Só sinaliza aí no chat, viu? Deu, ela mandou aí que tal que foi. Perfeito. Agora a gente vai interromper a tela para todos exibirem o que cada um produziu. Então aí todo mundo, maioria, vai ter que ligar a câmera, né? E aí, Blendo, eu vou pedir para você escolher 3 nomes para poder só apresentar na tela, para ela ficar, acho que um pouco maior, né? Acho que tem como a gente mudar esse formato para uma pessoa ficar na tela mesmo, maior, e os outros ficarem menores, né? Tem como fazer isso, Aline? O Gabriel é o nosso operador aí de. Aí, ó, a Hebe tá mostrando Vai dar dela. uma força aí para nós. A Hebe tá mostrando dela. Vou colocar aqui. Acho que é a função lateral, se não me engano. É isso. Bom que você já escolheu a pessoa. Elas estão mostrando já. Perfeito. A Hebe já está mostrando dela certinho. Obrigada, A Hebe. Glaucia também já tá mostrando dela. Uhum. Ótimo. Aí o da Gláucia, certinho. Uhum. E agora do Paulo. O Paulo. Ótimo, Paulo. Obrigada.
Viram que cada um teve um jeito, né? E eu tô gostando. Aham. A Marisa, Muito massa. Então, a ideia é essa mesmo, da gente mostrar para a vocês. Sandra aí, ó, mostrando dela também, ficou chique. Muito legal. Deixa eu ver quem mais? A Aline Oliveira Uhum. mostrando aí também. Ela desabilitou a câmera. Aline, desabilitou a câmera aí. Eu vou habilitar aqui, só um minutinho. Uhum. Ótimo. Uhum. Perfeito, obrigada. Certinho, obrigada, viu, Gabriel? Então é isso. Vocês viram que cada um, mesmo com a mesma informação, seguindo regras, que foi o que a gente apresentou antes, com margem, com linha de demarcação, e solicitando um tipo de escrita, né, que foi a novena e festa, a data, enfim, a gente viu produções diferentes. Isso é que é o legal da produção. E mais ainda, isso identifica cada um, identifica o seu conhecimento, identifica aquilo que você já concebe antes para poder produzir um espaço que já é demarcado para você criar, e aí você tem essa possibilidade de explorar esse espaço. O que eu acho interessante é que, mesmo com a área marcada, eu vi aí que teve pessoas que não usaram tanto do espaço. Preferiam ficar lá no cantinho, lá em outro cantinho, centralizado. Isso tudo são possibilidades. É muito legal de ver também a divisão de textos, a divisão entre título, já concebe, né, a ideia do que é título, do que é subtítulo, do que é um texto que eu tenho que colocar, como que eu vou colocar isso, se é em linha reta tudo, ou se eu posso colocar itens como uma listinha mesmo. Então, assim, a gente viu essa diversidade. Todos esses processos, eles estão dentro do que a gente chama de identidade visual. É a sua identidade ali, nesse processo manual que a gente fez. Será que... Aí vem a pergunta, será que se eu coloco isso no digital, em plataformas de criação de arte, sairia do mesmo jeito que você colocou no papel? Então, a nossa proposta é fazer essa provocação. Nem sempre o que a gente põe no papel, a gente consegue reproduzir no digital, e o que está no digital a gente não consegue reproduzir no papel. Mas a nossa proposta é de que, no papel, a gente consegue entender melhor o que é que eu vou produzir caso eu venha usar em outro espaço, por exemplo, o espaço virtual. Eu já tenho uma base, já tenho uma ideia, já tenho uma proposta, já tenho um roteiro, inclusive. E desse roteiro, eu vou, então, criar outras possibilidades. Então, vou voltar com a apresentação aqui, porque ela tem uma... Ela já me traz uma dinâmica a partir dessas informações. Aí a gente já não faz mais. Vocês podem guardar o papel aí ou até aproveitar aquilo que a gente foi explicando aqui para poder produzir outra a partir e depois fazer um comparativo. A ideia inicial era que a gente fizesse um comparativo, mas isso tomaria tempo. Isso é legal de fazer quando a gente está no presencial. Presencial é que a gente vê as carinhas de surpresa. Aqui no online não é possível, então a gente eliminou essa parte. O online tá todo mundo sorrindo. Então, vou colocar aqui, já está em tela. Beleza. O que a gente fez agora? Então, já adiantei algumas coisas. A gente já construiu uma base para a gente produzir uma arte seguindo algumas regras. E aí a gente tem a entender o seguinte, que quando a gente faz, cada um fez aí do seu jeito, mas é sempre válido e importante aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento eu só consigo perceber quando eu observo o que eu fiz anteriormente.
Então, quem tiver essa possibilidade no decorrer que a gente estiver falando aqui, a partir das ideias que a gente forem apresentando e quiser construir de novo, é possível. Depois, se quiser, pode mostrar até para a gente depois. Mas a proposta é que a gente compreenda o que a gente fez agora. Você quer falar essa parte, Blendo? Falo. E aí, o que é interessante falar disso também é que isso não é uma receita de bolo. Não é a arte tem que ser dessa forma. Cada um, igual a Sheila falou, tem uma forma e um estilo diferente. Porém, contudo, todavia, nós temos que ter algumas regrinhas, porque isso é básico para qualquer coisa. Para tudo na vida a gente tem regras. A gente é livre para fazer as nossas artes? Somos, e devemos ser livres, né? Porque cada um tem a sua forma e seu estilo de trabalhar. Mas algumas coisas a gente tem que ter como base, igual a gente fez. A gente escolheu o formato que foi quadrado, as margens servem para dar respiro, ou seja, não ficar tudo tumultuado aqui em cima demais, ou aqui do lado. Eles já estão aproveitando, já estão vendo a minha arte já. Aí vocês viram aqui, embaixo eu já dividi em 3, né? O que a gente tem? A paróquia, a rença e a arquidiocese, tá vendo? Já tem um espaço para as 3 logos, já tem um respiro entre essas 3 logos também. Porque nada pode ser tudo montuado, porque senão fica aquela poluição visual, a gente não consegue ver nada. Isso seja no papel, isso seja no online, qualquer uma das duas que a gente for fazer, a gente tem que ter esse cuidado para entender que nós temos que passar informações, né? Toda arte, ela fala alguma coisa, ela nos diz alguma coisa, mas também se ela tiver um choque de várias informações, ninguém vai ver nada. Pula aí pra gente, Sheila. As indicações básicas para diagramar. Então a gente tem que refletir e planejar. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Eu quero fazer isso. Então tem que ser um tempo de reflexão para você entender aquilo que você quer fazer. Nós temos paletas de cores por paróquia. Não sei se vocês sabiam disso, mas para a gente ter porque a identidade visual ela vem, né, da inspiração, mas muito mais do que isso, a gente tem cores, jeitos, formas, letras, e aí vai. Cada paróquia, ela tem, ou deve ter, ou deveria ter, ou vai ter a partir de agora, uma identidade visual, uma cor que represente aquela paróquia, seja vindo do padroeiro, seja vindo da cor da igreja, algo que as pessoas batam o olho e falam assim, olha, isso é da paróquia São Miguel Arcanjo. A gente tem o São Miguel Arcanjo aí que a gente pode usar vermelho como, né, o principal, a cor do santo. E aí a gente tem as paletas de cores do vermelho. Não é toda arte que eu vou jogar aquele vermelho berrante, porque senão fica algo muito gritante para a gente. Então a gente tem as paletas do vermelho, é um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro, um branco para dar uma quebrada. Quando der, a gente vai usar o preto. E aí a gente tem que filtrar essas informações na mente da gente, entender que a minha arte ela tem que comunicar para o outro algo. Se eu jogo tudo muito chamativo, ele perde essa chamatividade para aquilo que é importante. E aí a gente tem que filtrar, analisar, manter as paletas de cores. Isso é só para essa arte? Não. A gente pode fazer essa arte no vermelho berrante, mas na outra a gente pode fazer num vermelho mais claro. E aí, quando as pessoas batem o olho, seja no Instagram, seja no Facebook, seja, não sei qual a rede social da paróquia, seja um informativo pelo WhatsApp, eles batam o olho e vejam, nossa, São Miguel Arcanjo. É a paróquia São Miguel Arcanjo que está comunicando isso. Então, já falei aí, né, dos tipos de letras, subtítulos, a linguagem tem que ser simples, não pode ser eu não posso escrever um poema de 20 estrofes aqui nesse pedacinho, porque senão some e as pessoas perdem o interesse de ler aquilo, porque hoje a gente sabe que tudo é muito rápido, tudo é muito básico. Então, se eu encher de informações, a informação principal acaba se perdendo. Então, a gente tem que ser simples e objetivo, para que todos compreendam, desde os mais velhos aos mais novos, aos adultos, adolescentes, todos.
E esses modelos prontos só em caso de urgência. Agora imagina a gente só trabalhar com urgência, só urgência, só urgência. E isso até no serviço da gente mesmo. Se a gente, no serviço, na escola, na faculdade, qualquer lugar, na igreja, se a gente trabalhar só com urgência, a gente entra no comodismo. Por quê? Aí eu vou usar o exemplo da igreja, né? Vou fazer um flyer de uma missa para domingo. Imagina se eu vou fazer ele no sábado à noite. Eu vou ter um tempo para refletir, pensar em tudo isso, em identidade visual, em cores, em formas. Não vou. Então, vou fazer o quê? Pegar algo que todo mundo faz. E aí eu vou perder a minha identidade visual. Porque se eu vou fazer igual o da outra paróquia, é essa identidade visual da outra paróquia. E aí imagina que várias paróquias começam a fazer a mesma arte. E aí você vai parar e pensar, mas espera aí, quem está fazendo essa arte? Da onde que ela é? E aí tudo isso a gente tem que se policiar. A gente vai trabalhar, isso é fato, nós vamos trabalhar com urgências? Vamos, mas não ficar só nas urgências. Acomodar-se nas urgências para que seja só isso. Então a gente tem que trabalhar essa questão de esse respiro, essa reflexão, esse planejamento. E aí, esse planejamento vem da minha pastoral, da outra pastoral, e aí entra a comunicação. Nós temos que comunicar entre pastorais para que tenha esse planejamento, a gente entender que o planejamento é importante. Então, com antecedência, os antigos falam, né? Eu entregando idade de novo. Combinado não sai caro. Se a gente combina tudo antes, então a produção, a melhoria das artes, elas vão ser muito melhores. Se trabalharmos no comodismo, na repetição, na urgência, não vai que piora, mas você perde a sua identidade visual. Pula aí, Sheila. Ainda não, eu queria complementar. Quer comentar? Alguém ia falar ou além de você? Eu estou ouvindo demais. Mas eu ia complementar o seguinte, né? Que quando a gente está falando de produção de arte, como eu falei no começo, né? Quando a gente estava fazendo essa dinâmica de apresentar, a gente vai ter o nosso olhar. Quando a gente trabalha com o nosso olhar, né, com o conhecimento que eu tenho, a gente tende a entrar naquilo que a gente chama de automatismo, que é eu pegar, fazer desse jeito, porque eu já sei desse jeito, e é assim que eu faço, e aí a gente começa a criar um grau de dificuldade de se abrir para o novo. A proposta que a gente traz dessas reflexões, com essas indicações, é de que a gente, quando se produz arte, a gente está falando de arte, infinitas possibilidades. Então, a gente vai a partir de várias experiências. É o experimentar, deu ruim, faz de novo. É essa experiência, não é simplesmente eu chegar, poxa, fiz de primeira, acertei. Ótimo, quem conseguiu de primeira acertar, mas nem sempre vai ser assim. Isso por quê? Aí eu e o Blendo, enquanto a gente planejava essa aula e também das dinâmicas que a gente já vem fazendo no Conselho da Pascom, a gente foi conversando assim, e aí a gente fez algumas propostas para pessoas específicas fazerem isso que vocês fizeram aqui, essa oficina, né? Que é o que a gente está chamando. E aí a gente colocou os resultados no online. Lembra que eu falei da comparação, de comparar aquele conhecimento que a pessoa sabe, que é mais leiga, e aí depois a gente explica para ela, e aí vem os resultados. Esses resultados foram tão interessantes que a gente resolveu pegar 3 para poder mostrar, mas que são 3 que a gente colocou no online, tá? Não foi algo assim que a gente pegou de um modelo pronto e fez, não, porque a proposta é, de fato, primeiro, é o manual, porque eu entendo que eu tenho um trabalho mais criativo quando é o manual. O virtual, ele abre possibilidades, mas ele é uma abertura. A primeira abertura eu tenho e concebo a partir daquilo que eu tenho de olhar. Então, se eu pego o manual e faço, mesmo que seja por meio de lista, eu já estou colocando no papel uma ideia.
Essa ideia, a gente consegue depois transpassar ela para o modo virtual. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês essa base. Não é a arte pronta, é essa base que a gente fez de indicação antes do conhecimento, né, com o conhecimento da própria pessoa, no processo e o aprimoramento. Todo tipo a gente aperfeiçoa. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é um estilo. Olha a diferença. É a mesma informação. O que foi feito foi usar das indicações. Então, vê lá, a primeira, e a gente pode destrinchar um pouco mais. A primeira arte é a mesma informação, tá? Só que o que a gente fez? A gente viu que a pessoa colocou padronizado mesmo, colocou o mesmo tamanho, só teve um espaçamento ali entre uma informação e outra para dizer que eram informações diferentes. Então, a gente reproduziu isso. Então, colocamos lá o mesmo jeito que ela colocou no papel, a gente colocou na primeira arte. A segunda, a gente já foi apresentando as ideias. Olha, destaca um pouco mais o título, o subtítulo, ele já perde o destaque, e aí a pessoa foi falando das propostas, né? Olha, então ela foi refletindo o planejamento da arte. Então dá para a gente separar o nome, São Miguel Arcanjo, de novena e festa de, porque não precisa. Então vê lá que no primeiro título ela já separa. Então o nome, novena e festa, já coloca pequeno e dá contraste para o nome, que seria do padroeiro, no caso aí, São Miguel Arcanjo, mas pode ser qualquer outro nome. Então, ela deu contraste para o título. Então, aí vê o seguinte, um pequeno exercício. Quando a gente olha para essa arte do meio, a primeira coisa que a gente vê é o nome, né? São Miguel Arcanjo. A segunda coisa que a gente vê de informação é a data. Por que isso? Porque elas estão em negrito. É o mesmo tipo de letra. A diferença é que a gente diminuiu o tamanho entre umas e outras, e trabalhamos, no caso de tipo de letra, o negrito e o não negrito, o estilo normal e o estilo negrito, só isso que foi feito. Então, na data e no VGA Programação, foi feita essa inserção. E lá embaixo, né, ela diminuiu o tamanho e virou terço, missas e barraquinhas. Na última, que foi onde ela olhou e falou assim, olha, é isso aqui que para mim é interessante. Refletiu melhor, refletiu um pouco mais. Aumentou o tamanho do nome aqui, o mini título, vamos dizer assim, né? Que é o Novena e Festa de. Mudou a letra do nome São Miguel Arcanjo. Então, vê que quando a gente olha, a gente ainda tem um contraste para o nome, mas a gente consegue ter nome e data juntos. A gente consegue olhar para nome e data juntos, vamos dizer assim. Então, da reflexão dela, ela também tirou a parte de terços, missas e barraquinhas. Qual que foi a justificativa? Esse é o tipo de informação que eu refleti que não é interessante colocar na arte, eu posso colocar só na legenda. Eu quero chamar a atenção para a arte, só que a informação mesmo, que vai ter a novena, qual que é o dia, e se a programação está disponível ou não. Então, ela refletiu. Essa área em branco que aparece embaixo aqui é a área que foi demarcada, como a gente apresentou no slide anterior. Essa parte aqui, ó. Que a área abaixo da linha é para aplicar as logos, aplicar as marcas. Então, se eu já tenho isso demarcado, tanto no papel quanto em mente já, que eu crio uma imagem imaginária agora, eu consigo estabelecer que aquela minha informação ela vai ter uma validade. Quando se aplica logos, isso é importante frisar. Quando a gente está aplicando logos, que seja, e aí em ordem mesmo, a ordem hierárquica que a gente chama, paróquia, região e arquidiocese, eu estou validando aquela minha produção, eu estou identificando ela, estou dizendo assim para as pessoas que visualizarem, essa arte, ela veio da paróquia X. Então, uma pessoa que está aqui, na nossa região mesmo, mas recebeu uma informação lá que foi muito interessante da paróquia dela e resolveu compartilhar em um grupo onde tem gente que está lá na França.
E aí a pessoa que está lá na França, que está lá na Europa, ou nem precisa sair do Brasil, mas que está em outro estado, outra cidade, que não é mais a região metropolitana, já é de outra diocese, enfim, aquela pessoa vai olhar aquilo e vai falar assim, olha, essa informação surgiu dessa paróquia aqui, mas onde que está essa paróquia? Aí vem a importância da hierarquia, na região arquidiocese de BH. Então, percebe a importância que a gente não sabe para onde as informações que a gente partilha na internet é encaminhada. O mesmo vale na minha paróquia, não tem só eu na minha paróquia para ver as informações, as pessoas compartilham, essa partilha ela multiplica. Não tem um velho ditado que fala assim, quem divide multiplica, né? Se eu divido a minha informação lá num grupo do WhatsApp, olha o tanto de gente que vai visualizar. Da mesma forma, é uma produção. Então, por isso a importância de se aplicar logos e de ter um espaço reservado para elas nas produções, tá? E aí, a gente tem esses resultados. Quem fizer novamente esse exercício que a gente fez aí, olha, eu vou explorar mais o espaço, que é outra informação que a gente viu aí. A pessoa explorou mais o espaço, manteve a margem e usou o espaço que estava disponível, ou seja, não precisou de muito. E aí eu consigo refletir o que vai para uma arte do que vai para um texto. E aí quebrar essa ideia de que o que a gente mais escuta é as pessoas não leem. Olha a gente lendo aqui na tela, olha a gente lendo no celular o dia inteiro, a gente lê sim, então não coloque essa perspectiva de que as pessoas não leem, porque a gente lê, né? Porque é gente falando de gente, então se eu leio informação, qualquer que seja, né? Mínimo que seja, uma placa de sinalização do trânsito, eu faço leitura de um sinal de trânsito, né? Da leitura das cores, isso tudo é leitura, então a gente não pode duvidar que as pessoas leem ou não. No caso de arte que a gente partilha em grupos de WhatsApp, por exemplo, a gente lê também. Mesmo que seja uma informação de imagem, uma fotografia, isso tudo é leitura. A gente não está falando de leitura, só leitura de texto. No caso nosso aqui, a gente fixou numa parte textual, mas a gente poderia pedir para poder colocar uma imagem ali de São Miguel Arcanjo, por exemplo, mas aí a gente iria extrapolar um pouquinho mais, tá? A gente não iria fixar nessa ideia do básico, a gente já iria já para o mediano e aí não seria interessante, tomaria até um pouco mais de tempo, porque imagina, a gente pedir para você aí, coloca um recorte aí da imagem de São Miguel Arcanjo, quem é que teria? Então, a gente é outra dinâmica, a gente teria que pesquisar, e aí a gente vai fazer aqui no final mais algumas indicações assim, de plataformas que é possível a gente pesquisar, porque imagens do Google não pode, tá? A gente tem que respeitar os direitos autorais, e o Google Imagens, ele não coloca qual imagem é de direito ou não. Então, para isso, existem plataformas de imagens que são gratuitas, para a gente poder conseguir fazer uso e partilhar aí de um jeito que seja interessante para as nossas produções, tá? Então, para dar continuidade, e aí acho que a gente pode até antecipar um intervalo, viu, Aline? Que essa última parte aqui a gente vai pausar e depois retoma, tá? Sim, que aí dá sequência, né? Uhum. Então, gente, a gente vai ter, assim, 5 minutinhos, o tempo de beber uma água. Quem não jantou quiser arriscar, tá? Mas aí nem precisa desligar, só deixa aí mais silenciado e a gente retorna, tá bom? Perfeito. Então, até mais, gente. Daqui a pouco a gente retoma aqui.
Pessoal, vamos voltando, né? Acho que já deu tempo aí de dar uma levantada, dar aquela espreguiçada aí para voltar, né? E aí, a Marisa, você está precisando falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Então, Sheila e Blendo, podem retomar se vocês quiserem aí, que a gente já volta. Tem muita coisa para a gente aprender ainda. É verdade. Eu acho que quem levantou a mão só estava sinalizando aquilo que a gente fez, de dizer que estou aqui. Mas, retomando aqui, a gente deu essa pausa porque a gente encerra com essa dinâmica, vamos dizer assim, e a discussão sobre ela, nessa parte específica. Que agora a gente tem um outro caminho, que é um caminho para complementar e que seja útil. Então, aí vem essa parte das indicações de lugares, de estudo mesmo, tá? Só que antes a gente vai partilhar aqui uma frase que é vamos dizer assim, né? O nosso ponto de vista, que é o seguinte, né? Que a identidade visual e a produção gráfica, que um faz parte do outro, né? São, antes da técnica, frutos do sentimento de seu autor. Isso porque quando eu produzo algo, eu estou tornando aquilo um resultado do que eu também sinto. O conhecimento é um sentimento também. É uma experiência muito legal quando a gente não sabe nada, tenta fazer, faz, dá um resultado. Depois, quando a gente começa a conhecer, a entender e questionar o que eu estou fazendo, aí eu começo a observar que o que eu produzo, o de conteúdo, qualquer outra coisa que seja para além de uma peça gráfica, né, que é para além de uma produção de arte, a gente vai percebendo os frutos desse próprio conhecimento, ou seja, desse sentimento. Então, a proposta de reflexão que a gente traz para todas essas formações assim que a gente faz nesse sentido gráfico é essa ideia, é resultado do meu sentimento. E aí pode ser outro tipo de sentimento também. Como a gente está falando também de uma produção que ela parte da paróquia, a gente também está falando de uma evangelização por meio dessa produção de arte também. Então, por exemplo, quando eu coloco só uma arte com uma simples frase, aquilo movimenta alguém, né? É essa ideia, o refletir também, qual o sentimento eu produzo e eu causo em outras pessoas. É um sentimento bom? É um sentimento de dúvida? Então, tudo isso faz parte desse processo de reflexão. E para isso acontecer, para que a gente tenha respostas para as perguntas que a gente for fazendo, na medida em que a gente conhece um determinado campo, na medida em que a gente entra em um determinado campo, tudo vai nos exigir estudo. Esse curso, por exemplo, ele tem uma série de formações que vão ser muito úteis, né? Lá em dezembro, né, quando encerrar, vocês vão perceber que a gente vai conseguir caminhar e observar tantas coisas que foram discutidas aqui, e não só aqui, mas também em outros lugares em que eu for praticando aquilo que eu vou aprendendo. Então, a proposta é, de fato, essa, né? É praticar aquilo que a gente vem aprendendo nessas formações. Mas, para além de formações, a gente tem outras indicações. E aí, entra na parte de livros. A gente tem indicação, primeiro é o livro, é aquele cheirinho, assim, né, do papel. Quem gosta, acho que vai curtir muito essa parte. Como eu falei, a gente está sinalizando sobre uma produção que vem a partir de uma paróquia, mas a Igreja Católica é um tipo de nicho, é um segmento específico, que antes dele já tem outros conhecimentos ali. Outros conhecimentos eu vou utilizar para poder aprimorar aquilo que eu faço na minha paróquia. Aí tem um livro, esse primeiro aqui, ó, é o livro chamado Os Ícones. Ele é de uma série muito antiga da Paulinas, chamada série Clarões. É um livro muito difícil de achar. Mas a gente faz a indicação dele pelo título dele, Os Ícones Católicos.
Paulinas tem muita produção voltada para a simbologia católica, para os ícones católicos, para a comunicação católica, tá? Então, essa indicação que a gente faz desse livro é para com as artes católicas, para a gente entender o significado de cores do catolicismo, cores de imagens. O Santo Padroeiro, por exemplo, vamos pegar de referência a imagem de São Sebastião. São Sebastião, quem conhece, e sabe, né, das diferenças entre imagens, a gente percebe que muitas vezes São Sebastião é colocado com uma túnica branca. Só que túnica branca, na simbologia católica, é a forma de Jesus Cristo, ressuscitado. Então, não se usa túnica branca nesse santo, então usa a túnica vermelha. O mesmo vai valer para Nossa Senhora. Tem simbologias diferentes. Isso é muito interessante. Quando a gente vai funilando nesse conhecimento, a gente vai percebendo cada coisa interessante, e aí a gente vai observar a nossa própria igreja, vai entender por que tal santo tem tal forma nessa igreja, e o mesmo santo em outra igreja tem outra forma, porque além da perspectiva do santo, incrementa também a perspectiva da história daquela paróquia, a história daquela igreja, a história daquela comunidade. Vamos passar assim, tá, Hebe, os nomes depois. Mas pode ir anotando aí, se você quiser os nomes, viu? É melhor. O outro livro, a outra indicação, é um dicionário. Esse é para consulta. Esse dicionário aí, ele tem mais de 1.000 páginas, acho que em torno de 3.000 páginas, mais ou menos, e ele é um dicionário de símbolos. Essa aí é uma versão anterior a uma atual que foi feita, e que atualizaram apenas a gramática, o português. Mas vocês percebem na capa dele que tem um símbolozinho ali. Todos esses símbolos são explicados por meio desse dicionário. Então, tem lá o símbolo e uma explicação histórica desse símbolo. Isso é muito interessante, né? Quem que pergunta, Glaucia, para diferenciar essas... Peraí, eu não entendi sua pergunta. Glaucia, você quer falar? Que eu não entendi a pergunta. Acho válido, né? Porque já que a gente está aqui discutindo. Ela colocou, tipo assim, tudo isso no livro Ícones para diferenciar as características das cores? Que eu li só um trecho. No livro Ícones, ele vai explicar os ícones católicos. Porque como vem de uma série, ele tem, aí tem especificando os ícones de Jesus Cristo, os ícones de Maria Santíssima, e tem outras simbologias. Então, cada livro da série vai trazer uma especificação diferente. Os ícones dos santos, acho que é esse o livro que está aí exposto. Os ícones para cada santo. Então, você tem um tipo de arte para os ícones, que é um tipo de arte muito parecida com a arte, se eu não me engano, a arte agostiniana. Não sei quem tem acesso a essa informação, mas é muito semelhante. Tem uma questão do traço do olhar, é o traço do artista. Só que, para além do artista, ele traz também essa dimensão de outras características. A roupa, o tipo de roupa. Bizantina também. Isso, bizantina, exatamente. Eu falei agostiniana, né? Todas essas características, isso é muito interessante, é muito trabalhado nos ícones, mas não se prenda a essa coleção não, tá? Recentemente, tem várias outras produções que a gente pode ir atrás para poder pesquisar, então o negócio é filtrar para poder fazer a leitura deles. Esse segundo, como eu falei, dicionário de símbolos, ele expande, ele não se prende ao católico. Ele vai, assim, né, para N. Então, vai desde um passarinho, um pombo, o que significa um pombo, o que significa o sol, o que significa um girassol, para diferentes culturas. E isso, assim, expande muito o nosso olhar. A gente começa a entender que tem certas produções que não vale a pena usar certos ícones, porque ela vai trazer outras dimensões históricas. Por exemplo, vou citar aqui algo que é muito relevante, que é a suástica. A suástica lá do nazismo. A suástica tem uma história muito bacana de entender esse símbolo, porque ela é associada ao nazismo, mas a suástica era usada antes por outros povos, até dentro do catolicismo bem antigo era usado. Isso tudo está nesse livro.
Só que, claro, a gente, por um contexto histórico, não vai usar. Aí vem a questão de refletir o que eu uso, o que eu integro nas minhas produções. Esse terceiro é o Blendo que trouxe. Quer falar sobre ele, Blendo? Vou falar sobre ele porque esse livro, ele é aquele negócio que abre a mente, a gente é só, puff. Eu coloquei ele justamente por isso. Por quê? O nome já é instigante, que é inteligência visual, ou seja, aquilo que a gente vê. E ele é muito... eu vou resumir o que eu ouvi uma vez no meu serviço e que achei muita graça, e todo mundo que ouviu também achou muito engraçado, mas lendo esse livro faz todo sentido. Eu ouvi, nós não somos um CPU, e aí a gente começou a rir e falou assim, é lógico que nós não somos um CPU, mas quando você lê esse livro, você tem essa abertura de mente, entende que nós realmente não somos um CPU. Nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, e aí a gente não para prestar atenção nas coisas. E aí a arte, a Sheila falou, ela depende disso. Ela depende dessa reflexão, desse entendimento. Esse livro, ele vai nos dar exemplos práticos de, por exemplo, um papel escrito, e a gente consegue ter várias visões, várias dinâmicas, várias coisas sobre este papel. Parece bobo eu parar e mostrar o papel para vocês, mas a visão de um artista, ele vai entender isso. E essa inteligência visual, ele vai nos parar e mostrar. Se vocês acham que vocês são pessoas observadoras, esse livro vai te provar que você não é observador e que você precisa observar mais. E esse viés para a arte, ele é muito importante. Por que eu trouxe esse livro para vocês? Porque para a gente construir qualquer coisa, nós precisamos ter esse olhar artístico. Cores, formas, e a Sheila, ela fez uma formação na minha igreja, onde eu, participo, que não foi nem a Sheila, foi a Aline, acho que foi a Aline, desculpa, não sei agora, confundi se foi Sheila ou se foi a Aline. Se for o que eu estou pensando, foi a Aline, com certeza. Foi a Aline, né? De parar e todo mundo sentado num local, e aí as pessoas se levantam, vão até a janela, observam, voltam e sentam. E aí, depois que todos fazem esse exercício, levanta, olha pela janela e senta. Aí a gente fala o que a gente percebeu pela janela. E aí a visão, ela é a mesma, mas cada pessoa tem uma percepção diferente. Então esse livro, ele vai nos fazer ter isso, essa percepção diferente, através de uma coisa que para a gente é bobo, mas que não é. E aí a gente percebe que a cada vez nós estamos nos tornando pessoas que não observam as coisas, devido a automatismos, devido a coisas corriqueiras do dia a dia, da pressa de fazer uma coisa e fazer outra ao mesmo tempo. Então a gente perde qualidade de participar e ver as coisas, e a gente ganha quantidade de coisas. Mas será que essa quantidade ela vai ser melhor do que a qualidade? Aí fica esse questionamento, e que esse livro traz para a gente também. Por isso que quando a gente lê esse livro, a mente da gente abre de uma forma, você fala assim, meu Deus, vou voltar e vou fazer as coisas de uma forma diferente. Isso mesmo. E tem não é um poema, porque a gente vai falar de um poeta, né, que é o Carlos Drummond de Andrade. Ele escreveu um artigo para um jornal, lá na década de 70, se eu não me engano, é um jornal do Estado do Rio, alguma coisa assim. E aí ele começa com uma pergunta que acho que é super pertinente, assim, a gente fazer ela em diferentes épocas, né? Vê lá, ele escreveu lá nos anos 70, e aí a primeira pergunta que ele faz, e a gente pode mudar até os nomes depois, é assim, ó, por que motivo a gente, de um modo geral, somos poetas quando pequenos e com o tempo deixamos de ser? O mesmo vale, né? A gente, quando pequeno, a gente tem uma exploração criativa enorme. Com o passar do tempo, a gente vai sendo modelado e se moldando a determinadas
culturas, a determinados paradigmas, a determinados sentimentos, e aí isso acaba limitando a gente de alguma forma. A gente vai caminhando por um eixo, uma área muito específica que não explora cores, por exemplo, que a gente sabe que existe, e aí eu estou falando de áreas profissionais, uma área em que a gente fica sempre num quadrado, vamos dizer assim também, e isso não permite que a gente explore. E para a gente poder entrar nesse gancho, aí vem esse último livro aí, que é o que eu estou com ele aqui também, ó, que é o Hobby como um Artista. Ele é um livro bastante conhecido, assim, ele se popularizou muito em 2000, por volta de 2015, 2017, a gente tem um marco temporal de antes da pandemia, né? Então, quando ele foi lançado aqui no Brasil, ele veio com essa proposta, esse hobby aí, ele está no sentido assim, olha, o que eu vejo de original, não, na verdade, não é original, veio de uma inspiração anterior, veio de uma referência. Então, tudo que eu observo, por exemplo, esse terceiro livro, Inteligência Visual, ele tem um olho com um esquema de cores, com um arco-íris ali no meio dele. Quando eu visualizo isso, eu vou pegar de referência e vou refletir sobre ele e vou talvez até criar, até sem saber, vamos dizer assim, mas depois que a gente toma consciência, olha, eu peguei essa imagem nessa capa aqui. Então, a ideia do roubar é isso que ele está trazendo. E como um artista, que é exatamente esse ponto, olha, eu não posso me limitar, eu posso explorar, eu posso ser criativo e explorar cada vez mais coisas. Então, nesse livro específico, ele vai trazer 10 caminhos para que seriam 10 passo a passos, assim, né, para a gente poder desconstruir essa prisão que a gente fica do modo criativo. Então, ele vai dizer assim, olha, uma nota fiscal, se você pega a sua nota fiscal que você não vai usar mais, não tem validade, e vai riscando ela, pegando nomes ali do que eu comprei, você já colocou, já fez uma intervenção artística nela. Olha que coisa pequena, olha esse olhar, olha essa inteligência visual sendo trabalhada. Então, todas essas indicações que a gente fez, esses 3 últimos livros, eles complementam entre si. O primeiro é um conhecimento daquilo que eu faço, o histórico mesmo. O segundo é daquilo que eu vejo, aquilo que eu visualizo, né? O terceiro, na verdade, da nossa lista. E esse último é como é que eu vou explorar tudo isso que eu sei. Então, quando a gente trouxe o primeiro, especificamente, sobre ícone e simbologia católica, é justamente para a gente trabalhar nesse segmento, mas explorando conhecimentos que são de outros campos. Então, a proposta nossa para livros, para dicas de estudo de livros, é essa. A segunda são vídeos. São 2, deixa eu passar aqui. Obviamente tem muito mais, mas a gente colocou esses 2, que foi o que a gente conseguiu assistir e fazer associação com a abordagem que a gente quis trazer para esse encontro nosso. Então, o primeiro é um que está lá no canal do YouTube da TV Aparecida, ele se chama Arquivo A, que é um programa da TV Aparecida, e o nome é Arte Sacra. Eles falam sobre as artes sacras das igrejas, e explora o sentimento das pessoas sobre a visão que cada um tem sobre a arte. Então, coloca pessoas leigas sendo entrevistadas e pessoas especialistas em arte sacra, em história da arte católica. Isso é muito legal, é um documentário mesmo, acho que dura em torno de 1 hora, mais ou menos. E aí, se vocês quiserem, acho que vale a pena, depois a gente consegue compartilhar, né? Não sei, Aline, como é que está aí de organização, se foi criado um grupo, alguma coisa assim, mas dá para a gente partilhar esse arquivo nosso da apresentação em PDF também, tá? Além da gravação da aula. Sim, você pode compartilhar, depois manda no grupo, a gente está mandando no grupo. Perfeito, então compartilhe e aí está sublinhado ali o nome porque está linkado, então a gente colocou o link já que vai direto para o YouTube, mas se você digitar assim, Arquivo Arte Sacra, você já encontra lá o canal da TV Aparecida. O segundo é uma série chamada Abstract, a arte do design. Lembra que a gente estava falando agora há pouco desse sentimento que a gente vai se perdendo? A série, ela recupera isso, cada episódio é diferente, cada episódio fala de um tipo de experiência artística que a gente pode ter, seja por meio de um brinquedo que não tem forma nem nada, como que a gente brinca com esse brinquedo,
seja em forma de cores que se apresentam em telas. Então, por exemplo, imagina a sua casa com um teto azul, uma das paredes verde, outra amarela. Que sentimento isso te causaria? Então, essas experiências são trabalhadas nessa série com explicações científicas, isso que eu acho interessante. Até mesmo peças de arte de museus, especialistas que trabalham com peças de arte em museus e que estudo está por trás daquilo, né? Então, se eu crio uma peça de museu, por exemplo, muito contemporânea, talvez uma estátua, que sentimento eu causo nas pessoas quando elas descobrem que tal arte é feita de X elemento, um elemento da natureza, por exemplo, né? E aí a gente consegue ter essas experiências nossas, né? A gente consegue desconstruir alguns olhares que a gente já tenha construído, e isso amplia demais as nossas referências. Então, passando para o próximo, são as plataformas. Você quer falar sobre elas, Blendo? Bora lá. Gente, nós temos aí o Canva, Adobe Express, Pixel Art e Adobe Color. Vou falar sobre o Canva, porque o Canva aí tem a versão gratuita, nós temos a versão paga. Mas o Canva ele é muito utilizado por todos, eu também utilizo. Quando a gente vai falar do Adobe Express, ele também é algo gratuito, que dá para utilizar, ele é parecido com o Canva, mas as pessoas não conhecem. O Pixel Art, o Adobe Color, eu não conheço, a Sheila pode falar sobre eles. Mas eu vou falar que o Canva e o Adobe Express, ambos têm cursos que explicam sobre como utilizar. Todo o pacote Adobe tem, né, Sheila? Tem o pessoal que utiliza, tem os professores lá que ensinam você a usar, e o Canva também tem esse curso. Então você, Blendo, não sei usar o Canva. Acho Canva muito difícil. Tem um curso gratuito lá pelo próprio Canva. A gente tem vídeos aí no YouTube, vídeos curtos de 1 minuto, de 2 minutos, que nos ensinam a mostrar passo a passo. Aqueles vídeos assim, eu nem sei mexer no computador. Esse vídeo vai estar lá no YouTube, o próprio Canva tem esse vídeo. Então, da forma que a gente procurar, se a gente quiser buscar de fato, tem como a gente aprender. E aí é mexendo para se fazer. O que eu falo sempre com a minha avó. Ela fala assim: eu não sei mexer no telefone, não. Vó, tem que mexer no telefone para a gente conseguir aprender. É tudo uma tentativa e erro. Eu acho que ela falou: a primeira arte vai ficar boa? Se sim, que bom, bacana. Mas se não ficar, não é para desistir, é para a gente tentar fazer de novo, de novo, de novo, até que a gente atinja ali. Eu vou falar sobre o banco de imagens, depois a Sheila volta falando, complementando. O banco de imagens, o Pexels, ele é muito bom. Eu conheço ele. O FreePic e o Pixabay eu não conheço, mas o Pexels é muito bom. Imagens Full HD, 4K muito bonitas, e a gente pode utilizar elas. Eu não tenho inspiração, não sei. Além da gente ficar futricando as paróquias alheias, porque eu faço isso, tá? Futricar as paróquias alheias, que aí eu vou citar uma frase que eu escuto do Ângelo, que ele também é coordenador da paróquia junto comigo na Pascom, que ele fala assim: tudo aquilo que é um sucesso, a gente tem que se inspirar. É o que a Sheila disse, né? Todo artista, ele se inspira em outra obra, ou outra pessoa, ou outra coisa que ele viu, ele vai se inspirar. Além dessas paróquias, que já estou contando para vocês um segredo, que é se inspirar em outras artes que são maravilhosas, feitas por outras paróquias, a gente tem o Pinterest, o Driblade, o Behance, Sheila. Esse nome Desse jeito, Behance. Behance, do jeito aí que vocês falarem, são coisas para a gente se inspirar. E até para a gente também buscar essas imagens, nem sempre elas vão estar em 4K ou HD, mas são imagens que a gente pode buscar também nesses aplicativos para a gente se inspirar e fazer nossas artes. E aí é a gente brincar, fazer, pensar e produzir. Produzir até que fique da forma que você acha que está aceitável e que as pessoas vão entender também aquela comunicação. Sheila, complementa aí, porque alguns aí eu não conheço, aí você vai conhecer melhor do que eu, que a Sheila, ela conhece esses
como diria o pessoal Ilses Paranauê, tudo aí. Quase, a gente está sempre aprendendo. Essa parte do banco de imagens, a gente colocou esses 3 porque são 3 populares. Tinha um chamado Catopic, que eram fotografias católicas mesmo, um banco de imagens católicos, o próprio nome já diz, cato de católico. Só que, com o passar do tempo, pós-pandemia, esse banco de imagens mudou a sua estrutura, agora ele é um banco pago de imagens. Mas quem que tiver curiosidade, eu vou colocar o nome no chat, que aí acho que vale a pena, né, fazer essa exploração do que ele tem de possibilidade. Catopic, tá aí o nome, coloquei no bate-papo. Do primeiro lado, o design, na verdade não é pixel art, o nome correto é PixArt, ali que saiu o X, o pixel ali, acho que eu escrevi errado, acho não, tenho certeza. Vou colocar o site aí dele. Ele é um aplicativo que funciona tanto no telefone quanto no celular e possibilita a criação de imagens. Isso aí, Gabriel. Fotografia religiosa é também uma, né, das possibilidades. Enfim, então, quando a gente vai buscando, a gente consegue localizar bancos de imagens que são gratuitos, para além da gente pesquisar e fixar só na pesquisa lá do Google Imagens. Não é interessante a gente usar imagens que foram copiadas do Google, tá? Porque a gente não sabe a autoria, às vezes tem autoria, e aí de repente a gente está lá usando, e aí se o autor vê, né? Aí a gente quebra as pernas ali, então é mais fácil a gente recorrer. Se a gente tiver recurso financeiro, a paróquia tiver recurso financeiro para pagar plataformas, ótimo. Se não tiver, ótimo também, porque a gente tem opções que são gratuitas. Todas essas que a gente apresenta aí para vocês são. Então, a gente tem o PixArt, ele é semelhante ao Canva, no sentido de fazer criações de efeitos de imagens, tá? Assim como o Adobe Express, que funciona tanto no celular quanto no computador. Tem aplicativos que funcionam só no celular, é ótimo de usar também, pode ser feita a indicação. Alguém pergunta sobre a IA. A IA vale a pena a gente fazer uma outra formação específica sobre ela, porque é um conteúdo que está muito em alta, mas tem algumas reflexões que são mais pertinentes e mais profundas. Então, a gente não colocou nenhuma com a dimensão de IA, apesar de que algumas já usam, por exemplo, o Canva tem a possibilidade de criar imagem por inteligência artificial. Mas, no caso que a gente está explorando muito o uso da inteligência artificial e postando em redes sociais, as redes têm feito uma remodelagem da sua estrutura para identificar o que é inteligência artificial do que é real. Então, a gente precisaria estudar um pouco mais para poder fazer essa partilha de um modo mais seguro. Então, por isso que a gente não colocou as possibilidades aqui com inteligência artificial, tá? O Adobe Color, ele é um recurso que a gente pode usar para escolher paleta de cores. Eu vou colocar o site aí também, quando a gente faz, ele é gratuito, tá? Quando a gente acessa lá, a gente já visualiza os tipos de combinações de cores que eu posso ter uma imagem. Eu posso enviar uma imagem e ele capta a paleta de cores daquela imagem, eu posso criar a própria paleta, já me apresenta logo de cara. Que isso é muito interessante, porque quando a gente vai trabalhar nas plataformas digitais, para poder mudar a cor delas, eu não posso simplesmente ir lá no esquema de cores, tem um código de cor. O Adobe Color, ele me traz a paleta e o código dessas cores, então isso facilita a vida de quem cria. E aí, a gente tem como uma experiência de criação também, dentro dessa nossa apresentação aqui, a gente fez ela toda no Canva. Acho que vocês viram aí, até pela forma de apresentar, né, aquilo que a gente colocou. E aí, como eu falei antes, a gente só mudou, colocamos todo o tipo de letra, vocês viram que a gente não colocou nenhuma imagem, tipo assim, de pessoa, a gente só colocou forma geométrica porque a gente trabalhou com forma geométrica. Lembra que a nossa dinâmica foi trabalhar dentro de uma forma geométrica, então por isso que a gente apresentou essa ideia, trabalhar formas geométricas por
elas nos trazerem muitas coisas, mas também nos prender em muitas coisas. Trabalhamos diferentes cores, porque combinações diferentes trazem muita harmonia. É muito legal essa harmonia de cores. Quando a gente tem cores que combinam entre si, vamos supor, por exemplo, o amarelo e o azul. O amarelo e o azul, dependendo do tom que eu uso dos dois, eles não combinam. Mas quando eu harmonizo, combina demais, fica muito bonito. Assim como outras cores. Então, a gente estabeleceu esse esquema de cores, essa nossa paleta aqui, por escolha do próprio Canva, mas a gente readaptou ele. E aí, o que vale a pena a gente reforçar. Quando a gente usa um modelo pronto, eu tenho que estar apto para refletir o meu conteúdo naquele modelo, e o modelo tem que ser modificado a partir do meu conteúdo, e não o modelo se adaptar ao meu conteúdo, porque isso não vai acontecer. É eu que vou transformar aquilo que eu fizer. E aí eu espero, né, que também tenha ficado entendido, porque agora é hora da gente agradecer a nossa partilha aqui, esse nosso encontro. Então, de fato, é um agradecimento que a gente faz dessa possibilidade da gente partilhar com muitas pessoas aquilo que a gente tem de conhecimento dentro de vários campos de conhecimento, como vocês já viram aí. E que a gente tenha como porta de entrada essa visão que vocês trouxerem aí. Então, para isso, acho que o Blendo vai falar também sobre o agradecimento, mas eu já adianto que esse momento final nosso, a previsão é que a gente finalize 21h30, vou colocar 21h20, vamos dizer assim, é que a gente também tenha um processo de escuta de vocês. Então, quem quiser falar, quiser tirar dúvida ou algo nesse sentido daquilo que a gente fez aqui, que fique aberto, tá? Essa última meia hora nossa, tá? Blendo, com você. Isso, a gente gosta dessas questões de falar em público, é perceptível que eu e a Sheila gostamos de falar, mas é muito importante a gente agradecer, claro, a presença de vocês, vocês terem topado fazer essa questão do papel, que parece que é uma coisa besta, mas a gente, sem usar teorias chatas e coisas, a gente falou sobre vários assuntos relacionados às identidades visuais e sobre as artes que são, né, produzidas e que vão ser produzidas por vocês, mas também a gente quer ouvi-los. Às vezes uma dúvida, às vezes uma sugestão, às vezes mostrar para a gente se vocês refizeram a arte, lembra? Que se vocês quiserem pode refazer. Então, se fizeram, nos mostrem para ver como é que ficou. E esse entendimento que vocês têm, que vocês tiveram desse momento que a gente teve juntos, e se foi produtivo para vocês, como que foi, conta para a gente gosta de ouvir também. Acho que pode levantar a mão, né, para quem quiser falar, que aí talvez vocês não precisam brigar, igual vocês estão brigando agora para falar. Fiquem livres. Ô, Sheila, não é nenhuma pergunta, não. Vou só abrir uma aspas enquanto o pessoal se organiza aí, que com certeza vai ter muita questão. Vou deixar um formulário aqui, gente, para vocês preencherem para a lista de presença, porque ao final do encontro a gente vai dar um certificado, tá? Para quem participou das aulas. E aí, lembrando que a gente vai ter que limitar as faltas, vai ter que ser limitada a uma falta, tá? Durante o curso. Quem tiver alguma dificuldade, tiver que faltar mais de uma aula, aí você pega o vídeo depois, assiste, né? E aí justifique isso aí. Mas eu vou deixar o link para vocês ir preenchendo aí até o final do curso, até o final da aula do dia, tá bom? Aí, ó, a Fá mandou pra gente aí, ó, que ela tinha dificuldade sobre onde recolocar as informações mencionadas na dinâmica. Aí parece que ela aprendeu. A Hebe mandou que ela vai ter que dar um banho de gelo no pé. Com certeza, Hebe, a gente reza para sua recuperação, sim. Alguma pessoa mandou aqui, a Glaucia mandou que adorou as indicações de livros. Olha a Hebe mostrando o pé dela no gelo, Senhor. Beijo, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau.
Tchauzinho, Web. Que isso, gente? Não briguem, falem, nos mostrem, vai lá, conta pra gente. Eu acho que desse momento final, que a gente mais quer quando participa de qualquer coisa online é ir embora, para poder praticar. E aí fica de sugestão, né, da gente poder perceber, e aí complementando isso que a Marisa acabou de colocar lá no bate-papo, do quanto que é importante essa compreensão mesmo dessa dimensão que a gente tem de produzir algo. E é importante também fazer uma retomada daquilo que a gente sempre trabalha na paróquia. A gente está trabalhando sempre com o visual, né? Igual a gente partilhou sempre aqui, né? Sobre as artes sacras, isso tudo é visual. Então, quando a gente tem um olhar na paróquia, que a gente treina o olhar para observar os santos que estão, por que eles estão dispostos daquela forma, dentro de um campo de comunicação católica, como é o caso nosso aqui, que a gente tem em comum, a gente consegue fazer disso uma formação na catequese, a formação dentro das pastorais sobre, porque, de fato, tem muita gente que não sabe o que aprendeu lá muito cedo, muito pequenininho, e aí não tem, muitas vezes, essa retomada, né, dessa experiência. E isso é muito legal da gente explorar, é um novo olhar, e vai para além, né, do que da dinâmica que a gente fez aqui, de produzir arte, mas a produção, ela também vai por meio, né, essa base que a gente colocou aqui, ela vale também para vídeo, que a gente produzir, porque tem uma base, né? Poxa, eu preciso refletir, eu preciso planejar, não é qualquer coisa que eu vou colocar, que eu vou gravar. Eu fico nervoso. Poxa, então trabalha isso primeiro para depois se sentir seguro, é a mesma coisa. Então, a base que a gente deu aqui, que a gente refletiu para que fosse útil, é a mesma para diferentes lugares que eu for construir algo. Seja uma apresentação que eu fizer lá, poxa, eu tenho uma formação para dar na minha paróquia, eu vou começar, então, a partir por esses recursos. Nossa, eu fiz um PowerPoint aqui, não ficou legal, vale também, é a mesma coisa. Então, é uma base que a gente deu para estabelecer essa ampliação, né? Para que a gente possa usar em diferentes lugares que a gente for, e que isso não fique apenas no sentido da paróquia, que isso valha também para o pessoal, né? É isso que é importante. Então, eu gostaria de fato, agradecer aqui a presença de cada um, a participação, essa possibilidade da gente fazer a oficina, que é algo difícil no online, mas a gente conseguiu, epa, que coisa boa. Então, obrigada pelas participações, pela partilha na hora de for feita a visualização, pela contribuição de cada um, pelo olhar de cada um, que eu acho que isso é importante também, e que a gente siga, né, na nossa igreja com esse sentimento da fraternidade, da amizade social, tal como nos pede o Papa Francisco. Então, muito obrigada de verdade. Sheila, gente que agradece você e Blendo, né, aceitar esse convite aí da região, para ampliar essas formações, não só para a PASCO, mas para os membros do conselho, né? São coisas muito importantes. A PASCO é essa pastoral que atravessa todas as outras, então é bom que todos tenham esse conhecimento que vocês passaram aí com tanto primor, tá? Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Quem, gente, tiver necessidade de faltar alguma vez, justifica, tá? Porque o próprio Donivaldo, as pessoas aqui mais, né, que estavam envolvidas, eles estão fazendo questão que vocês participem mesmo. No primeiro encontro, o Donivaldo mandou um vídeo para a gente, depois eu posso até reprisá-lo aqui, para vocês verem, tá? A Sheila depois disponibiliza, né, o slide, a gente manda, e o vídeo também vai ser postado. Geraldo, eu não sei se ele está querendo falar alguma coisa ou dar um tchauzinho, se ele quiser falar. É agora, Geraldo, ou nunca. Aline, só queria te fazer uma pergunta a respeito da questão da lista de presença. Eu não me lembro de ter sido passada no primeiro encontro.
No primeiro não tem, mas aí eu já tenho um registro das pessoas que estavam no primeiro encontro. Aí pode ficar sim. tranquilo. E Tá aí certo. a gente foi organizando depois aí. Agora, a partir desse todo encontro, a gente vai passar essa lista, tá? Mas pode ficar tranquilo. E aí, quem tiver questão de faculdade, para às vezes contar a hora, que precisa de ter um detalhe a mais no certificado, que a gente vai emitir no final do ano, vocês já informem, porque para essa faculdade tem que ter o total de hora, tem que ter algumas informações a mais, né? Sheila e Blendo, vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem... Queremos, né, que essa semana, aí é focado na pastoral da comunicação. Essa semana a gente abriu as inscrições para o nosso terceiro encontrão da pastoral da comunicação que a gente faz em nível da região. Vai ocorrer no dia 25 de agosto, das 14, vai dar num domingo, né, das 14 às 18 lá na Cúria. E aí fica o convite aberto a todos vocês que agora são comunicadores, não se fecha apenas a PASCOM, né? A ideia, a proposta é que a gente forme os pasconeiros, mas que se amplie, entendendo que a comunicação está para além. Então, todos aqueles que tiverem a curiosidade de entender um sentido a mais da comunicação, por exemplo, dentro da própria pastoral, o tema nosso desse ano é PASCOM para além das mídias. Exatamente esse trabalho, vamos dizer assim, que a gente fez aqui, né? Para além de uma mídia virtual, para além de uma tela. O que a gente trabalhou foi a nossa cabecinha, o conhecimento que a gente teve e colocou no papel. Então, esse além, ele vai muito nesse sentido, né, para não se prender a ferramentas, mas sim utilizar de outros meios, outros recursos, outros caminhos, né, para a gente poder construir esse trabalho que é um trabalho pastoral. Então, esse trabalho pastoral não deve ser esquecido. Então, fica o convite, talvez a Aline partilhe lá no grupo também a informação, com o link e tudo, e dizer também que já salvei aqui o PDF para mandar para você, Aline, vou mandar agora, e já pode meter bronca lá no grupo. Colocamos nos nossos contatos no último slide, então quem tiver curiosidade, querer saber a mais, além daquilo que a gente apresentou aqui, pode fazer contato com a gente também, que a gente está aberto aí, né? Sugestões, novas propostas também, né? Que enquanto PASCOM, a gente também faz formações nesse sentido nas paróquias, então às vezes você precisa ir na sua paróquia e aí, de fato, reforçando, a gente não atende só a pastoral da comunicação, mas esse meio que a gente trabalha, a gente pode ir na paróquia fazer a formação também para aquele que tiver necessidade. E aí é só entrar em contato com a Aline, né, na Cúria, que aí a gente faz essa dinâmica, ou para a gente diretamente também, que a gente se organiza e planeja, tá? Então, no mais, é isso. Muito obrigada de novo. Gente, nosso próximo encontro, obrigada, Sheila, mais uma vez, todos vocês. Nosso próximo encontro vai ser dia 8 de agosto. Se programa e vai ser muito bom também. Vai estar com a gente a Rúbia, ela é da assessoria de comunicação da Arquidiocese, e vai falar sobre escrita eficaz e criativa, tá? Espero que todos vocês tenham, assim, né, uma ótima semana. E aí, eu vou disponibilizar não só o slide, né, que a Sheila e o Blendo prepararam com tanto carinho para a gente, mas também os vídeos, tá bom? Quem não assinou a lista, daqui a pouquinho eu vou fechar, assina aí, para não perder, tá bom? E fiquem com Deus todos aí. Deus abençoe. Tchau, gente. Ótima noite para nós. Tchau, gente. Fique com Deus.